Oi, gente! Boa noite, boa noite, boa noite! Como estamos por aqui? Quanto tempo que a gente não se encontra, que a gente não se fala? E aí eu vou retomar aqui de novo algumas trocas, alguns bate-papos, algumas conversas. Antônio, meu primo, boa noite! Júlia, boa noite! Lili, boa noite! Sejam bem-vindos! Oi, Dani! Boa noite, minha amiga! Seja bem-vinda! Deixa eu só afixar aqui um comentário, né? Aí. Perfeito. Hoje nós vamos falar dos 5 elementos sabotadores do sucesso. Aliás, hoje não, né? Nesta live. Oi, Fran. Saudade, meu primo. Saudade, saudade. Saudade, Franzinha. Tudo bem? Roberto, boa noite. Seja bem-vindo. Nicolas tá aí também. Eita, meu amigo. Boa noite. Vamos expandir, vamos trabalhar, vamos se olhar. Gente, olha só. Eu tenho feito vários desafios comigo mesmo. E um deles vão ser essas 10 lives. Então, de hoje até sexta-feira, sempre 19h30. E na semana que vem também, de segunda a sexta-feira da outra semana, também sempre às 19h30. O meu maior desafio, quero confidencializar aqui com vocês, que é falar pouco. Porque vocês sabem que eu vou falando e os temas vão chegando e as questões vão surgindo. E a gente vai entrando nesse bate-papo aqui bem informal, bem gostoso, mas cheio de informação. Então, a ideia é que essas lives sejam bem curtinhas. Encontros de 30 minutos. Onde a gente vai trocar figurinhas, onde eu também busco compartilhar um pouquinho das minhas vivências, dos meus cases de sucesso, dos encontros de consultório, dos encontros de grupos de terapia, enfim. E uma coisa que eu tenho olhado na minha vida há algum tempo e que eu quero começar a trazer muito, 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 é o tema sucesso. Porque quando a gente fala de sucesso, vem aquela sensação que sucesso é uma coisa grande, que sucesso é uma coisa distante, que sucesso não é possível para mim, ou que nas pequenas coisas do meu dia a dia eu não preciso encontrar sucesso. Então, nesta semana, nesses 5 primeiros dias, nós vamos falar dos 5 sabotadores do sucesso. Cada diazinho da semana, eu vou tocar num sabotador do sucesso. Vou botar o dedinho ali, né, em uma feridinha. E na semana que vem, a gente vai falar de chaves para o sucesso. Então, primeiro, vamos trabalhar um pouquinho as nossas questões que nos afastam dessa consciência de sucesso. E depois, na semana que vem, nós vamos falar um pouquinho de aspectos chaves, onde eu tenho que olhar quais chavezinhas eu preciso virar, só para eu perceber que o sucesso já tá aqui, que ele existe, que ele é meu parceiro, que ele é meu companheiro. E é importante pensar assim, ó, que sucesso, ele não é um pódio de chegada, mas ele também é a realização de um objetivo específico. Então, por exemplo, quando eu escolho comprar um carro, eu acesso, né, esse bem, lá tem sucesso. Mas na jornada, no dia a dia, no todo, no acordar, dormir, escovar dente, levantar, enfim, no dia a dia tem sucesso. O tempo todo o sucesso está conosco. Então, para a gente começar a falar um pouquinho desses elementos sabotadores do sucesso, um dos elementos que eu percebo que é o mais forte na grande maioria das pessoas que eu encontro no meu trajeto é o medo do fracasso. A gente imagina que fracassar, que não ter êxito, é não ter sucesso. E aí, eu também quero trazer aqui alguns pilares que sustentam este medo do fracasso. Porque para cada consciência existir, precisa existir um grupo muito grande de inconsciências e anticonsciências.
Então a gente vai falar muito mais de anticonsciência e não consciência, quando a gente trouxer os elementos sabotadores e as crenças. E a gente vai falar das possibilidades quando a gente olhar semana que vem as chaves. Então, quais que são esses pilares principais que reforçam o meu medo do fracasso? Um pilar bem forte é a nossa criação, educação e infância. Então eu falo muito por aqui, né? Vocês sabem o quanto a ancestralidade ela é importante. Vocês sabem o quanto os nossos familiares, pais, os antecessores, o quanto eles fizeram o melhor que eles puderam e o quanto continuam fazendo o melhor que podem. Porém, essas ações, essas sensações, a própria carga das experiências deles faz com que nós passemos também por algumas experiências que elas não são tão confortáveis. Deixa eu botar aqui o meu carregador, só um pouquinho, gente. Pode ser que dê um tilt aqui, peraí. Agora sim. Carregador plugado, vamos embora. Então, um dos pilares mais fortes que mantém na gente esse medo do fracasso são todos os sentimentos, todas as vivências, todas as emoções, todas as experiências que nós passamos na nossa infância e tudo aquilo pelo volume de coisas da nossa educação. Aquelas críticas excessivas que nós recebemos, seja dos nossos pais buscando nos educar, seja dos professores e das pessoas ao nosso redor, as expectativas também que os nossos pais depositaram em nós. Isso vai fazendo com que a gente não se desenvolva como a gente deseja viver e se desenvolver. E isso vai gerando na gente esse medo do fracasso. Então imagina a seguinte situação. O meu pai, um exemplo, né? Desejava que eu fosse médico. Ponto. Mas o meu desejo, as minhas crenças, o meio onde eu vivo e escolho estar, e principalmente a minha escolha, faz com que eu deseje outra coisa. Boa noite, Cleiton. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, o que eu desejo ser, fazer e viver para minha vida é uma outra coisa. É completamente distante dos sonhos, dos desejos, das expectativas dos meus familiares. Então, quando eu vou para minha carreira, eu já tenho medo de fracassar. Porque eu entendo que eu não tenho apoio. Porque eu percebo que eu não fiz aquela melhor escolha possível. Quando eu preciso ir contra a expectativa e os desejos de pessoas que são muito importantes para mim. E esse medo do fracasso, ligado a essas experiências infantis, me afasta do meu sucesso o tempo inteiro. Até que eu acesse essa força de reconhecimento e possa continuar caminhando forte para realizar os meus sonhos e os meus objetivos. Um outro pilar também bem forte que nos mantém nesse medo do fracasso são as experiências traumáticas anteriores. Oi, Silvânia, tudo bem? Boa noite, seja bem-vinda. Então, quando eu vivenciei experiências difíceis ontem, por exemplo, eu tenho mais medo de me desenvolver, de caminhar, e eu tenho sempre essa eminência do fracasso. É como se eu tivesse, por exemplo, aberto uma empresa e eu tenha quebrado essa empresa. O que vai acontecer? Qual que é a minha memória mais forte, mais importante? É a ideia do fracasso anterior que me impede de avançar. Oi, Camila, boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. E isso, esse medo do fracasso, ele cabe para várias outras coisas da nossa vida. Relacionamentos, mudanças de lugares,
conexões familiares. Então, o sucesso, ele acaba consciente ou inconscientemente sendo sabotado por uma consciência que é o medo do fracasso. E esse medo do fracasso, ele tem várias bases. Então, duas delas nós já olhamos por aqui. E aí, o meu convite, né, nessa semana que vem, é que a gente fique se trabalhando ao longo do dia, né? Então a gente vai ter a noite de hoje, o dia de amanhã, até às 19h30, onde a gente vai falar de outro elemento sabotador. Mas o elemento sabotador de hoje, o medo do fracasso, ele vem nesses pilares, tem mais coisas pra gente ver, mas ele vem nesses pilares que se tornam rigidezes e inconsciências na nossa vida, que fazem com que a gente não seja capaz de só olhar para o nosso pontinho de sucesso. Outro elemento, quer ver, ó, que é bem forte em nós e que continua mantendo em existência o medo do fracasso é a pressão social e a pressão cultural. Então, por exemplo, eu escolho ter uma carreira diferente. Ponto. Ela é só diferente. Nem boa, nem melhor, nem ruim, nem nada. Só diferente. É só a minha carreira. Carreira é diferente. Mas, o que a sociedade espera de mim como ser humano, como pessoa, como vida, como exemplo, como modelo? E se eu seguir o que a sociedade deseja de mim, será que eu vou entender onde está o meu sucesso? Porque, de novo, sucesso é um lugar individual, onde cada um de nós, com as nossas ferramentas, vai expandindo a sua própria percepção. Então, a sociedade exige que eu tenha tal comportamento, que eu me vista de tal maneira, que eu fale de tal forma, que eu me posicione para a direita, para a esquerda, para Grêmio, para Inter, enfim, uma série de questões. E será que se eu escolhesse uma outra carreira por pressão social, será que se eu escolher torcer para um outro time só por pressão social, será que eu vou ter o meu sucesso como eu desejo ter? Então, sair um pouquinho das exigências da sociedade é bastante importante para que o meu medo do fracasso vá se reduzindo. E quando eu tiro o medo, sobra mais espaço para o sucesso. Sobra espaço para coragem. Sobra força para continuar. Para honrar quem eu sou. Para honrar as minhas escolhas. Para me divertir da maneira que só eu sei que ela é boa para mim. Um outro elemento, um outro pilarzinho que sustenta esse grande medo do fracasso é a autocrítica, o autojulgamento e o perfeccionismo. Então são 3 elementos num só: autocrítica, julgamento e perfeccionismo. E de novo, quando a gente está inserido num meio social, a gente tem essa sensação que a gente precisa sempre ser perfeito, fazer o melhor, que a gente precisa sempre agradar a todo mundo, às multidões, o tempo inteiro. A gente também, quando foge desse conceito social, vem para a autocrítica, vem para o julgamento. O meu cabelo não é bom o suficiente, o meu corpo não tá bom o suficiente, a maneira que eu me visto não é bem vista em determinados lugares. Então, para que eu vá soltando o medo de fracassar diante de qualquer questão que eu tenha na vida, eu preciso primeiro me acolher, parar de me julgar, parar de me sentir inadequado. E uma coisa legal nesse pilar é que a gente pode começar a se conectar com pessoas que olham para a vida como a gente também olha. Aí os julgamentos vão diminuindo, aí as autocríticas vão deixando de existir, porque eu estou em conexão, em boas conexões. Quando eu acho, quando eu penso, quando eu acredito que eu tô aqui
para agradar as outras pessoas, nem a mim mesmo eu consigo agradar. E é aí onde eu vou para o lugar dos julgamentos. Sou inadequado, não sirvo, não presto, não valho, não sou bom o suficiente. Mesmo sabendo que eu tenho feito constantemente o melhor que eu posso fazer. Então, esse quarto pilar é autocrítica, julgamento e perfeccionismo. Abandona o perfeccionismo. Faz do teu jeito. Faz com as ferramentas que tu tem agora. Faz com o conhecimento que tu tem hoje. Mas faz. É dessa forma que tu vai conseguir mudar. É dessa forma que tu vai conseguir extirpar, mandar embora o medo do fracasso. E, de novo, quando o medo do fracasso vai saindo, a minha consciência de sucesso vai tomando mais peso aqui dentro de mim. Por último, o nosso quinto pilar que sustenta o medo do fracasso é a falta de autoestima e a falta de autoconfiança. E percebe como tudo que a gente está trazendo aqui, todos esses pilares, eles estão, todos eles bem amarradinhos, assim, bem emaranhados. É como se a grande base do meu medo nascesse lá na infância, como eu falo muito, raiz de sentimentos, né? Então, lá na infância, tudo se cria, tudo é gerado, e aí, quando eu me torno adulto, mas eu não estou completamente equilibrado, curado com todas essas informações, eu não consigo me acolher, eu não consigo sentir amor por mim, eu não consigo confiar em mim. Boa noite, Carla. Boa noite, Franzinha. Sejam bem-vindas, meninas. Bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Então, a ideia da gente sempre olhar para nossa autoestima e reforçar nossa autoconfiança. Quando a gente fala de autoestima e autoconfiança, quando a gente traz, né, na nossa raiz de sentimentos infantis essas dores, agora é o momento de nós, como adultos, nos autoafirmarmos. Sou eu que aprendo a me amar, sou eu que aprendo a confiar em mim, sou eu que reconheço a minha força, os meus talentos e os meus dons. É a minha consciência de vida que permite que eu mude o que não foi confortável lá atrás na infância. Oi, Mayara. Boa noite, lindeza. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, a gente vai revisar de novo esses 5 pilares, mas a ideia é a seguinte. Virmos todas as noites aqui, conversarmos 30 minutinhos e falarmos sobre esses elementos sabotadores do nosso sucesso. Então, de segunda a sexta, todos os dias a gente vai se encontrar aqui. Hoje a gente está falando desse elemento sabotador do sucesso, que é o medo, que é principalmente o medo de fracassar. E para nós, né, empreendedores, autônomos, enfim, é bastante importante que a gente vá tirando de dentro da gente essas consciências do medo de fracasso. É claro, não é só para os empreendedores, é para todos nós como seres humanos, né? Porque todos nós estamos propensos às nossas batalhas e todos nós estamos suscetíveis a, em algum momento, não vencê-las completamente. Mas quando a gente não tem o medo prévio de fracassar diante dos sonhos, das conquistas, dos objetivos, é muito mais rápido chegar lá. Por que o medo do fracasso existe? Porque nós temos 5 pilares. E eu quero repeti-los aqui para vocês. Esses 5 pilares são as nossas questões que foram inseridas na gente lá na educação, na infância, no traquejo, tratamento, consciência dos nossos pais para conosco. Depois, a gente já vivenciou experiências traumáticas e dolorosas e elas fazem com que a gente sinta medo de fracassar e repetir. Depois, nós temos uma pressão social que exige comportamentos, que exige padronização,
E isso faz com que a gente não consiga, às vezes, viver, né, tão do nosso jeitinho. E aí a gente vai sentindo medo de fracassar, porque se cria em nós uma expectativa de agradar fora, tá? Depois, a gente tem um outro pilar muito forte. Autocrítica, julgamento, perfeccionismo. Autocrítica, julgamento e perfeccionismo se dá muito quando a gente faz comparações. Quando eu me comparo, no meu caso, né, de tratamentos terapêuticos, processos terapêuticos, quando eu me comparo com um outro terapeuta que talvez aborda uma outra linha, que talvez já esteja num outro estágio, que talvez tenha um processo financeiro diferente. E isso não é só para o Calvan, né, enquanto terapeuta, mas é para qualquer pessoa em qualquer profissão. Aqui nós temos, né, pessoal da indústria, empreendedores, corretores, pessoal empresas privadas. Então a gente tem várias pessoas aqui conosco e pessoas que vão assistir isso depois e que é onde a gente faz aqui um apelo de não comparação. Não compara a tua vida, os teus resultados, porque senão tu vai entrar nesse lugar de te autocriticar, achar que tu não tá fazendo o suficiente. Tu vai entrar num lugar de julgamento, menosprezando a ti mesmo. E tu vai entrar num lugar de perfeccionismo, onde parece que tu precisa que tudo esteja perfeito para depois receber o sucesso. E eu vou repetir. Sucesso é viver bem a jornada. O teu sucesso é estar bem o tempo inteiro. O último pilar, que é falta de autoestima, autoconfiança, não reconhecimento, ele está muito ligado a toda essa tendência da nossa criação. E eu repito, a gente não julga os nossos pais, as pessoas que fizeram esses papéis. A gente não julga os nossos professores, porque com toda certeza eles nos ofereceram o melhor. Mas a gente também tem um lugar onde a gente pode ter a autorresponsabilidade diante dos nossos atos agora, como adultos. Então, se eu percebo que a minha relação comigo mesmo, ela não é tão saudável, se ela está num nível um pouquinho desajustado de autoestima, eu busco exercícios para subir a minha autoestima, para me amar mais, para me respeitar, para me honrar, para impor limites mais claros. E ainda sobre autoconfiança também. Lá na infância, provavelmente nós passamos por eventos, momentos, situações que não permitiram que eu confiasse tanto assim em mim. E agora que eu sou adulto, agora o trabalho é comigo mesmo. Então eu reforço quem eu sou o tempo inteiro. Então eu falo comigo com amor. Eu me automotivo, me desenvolvo e trabalho. Ô, Marta, um beijo, minha amiga. Gratidão, 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 gratidão. Boa noite. Eu quero sugerir, antes da gente finalizar aqui o nosso bate-papo, de novo, os nossos encontros vão ser curtinhos, são dosezinhas de consciência sobre esses elementos sabotadores. Para quem chegou depois, para quem pegou no meio do vídeo, convido para assistir lá desde o início, porque a gente vai falar nessa semana de 5 elementos sabotadores do sucesso. E esse tema sucesso é um lugar que eu tenho mergulhado, olhado, lido e expandido muito dentro de mim. Porque durante algum tempo eu também achava que eu tinha que chegar num lugar para ter sucesso. Eu também achava que eu teria que comprar alguma coisa para ter sucesso. E hoje eu percebi que sucesso é a jornada. Quando tu aproveita a jornada com objetivos claros, tu avança e chega lá. Mas o sucesso não tá lá. O sucesso tá aqui, o tempo inteiro com todos nós. Quero trazer aqui para nós hoje, para cada um desses dias vai ter um exercício, uma prática, um elemento para a gente se trabalhar, tá? Não é só a gente vir, conversar, saber um pouquinho mais e ir embora. Não. Vai ter tema de casa.
Todas as noites tem um teminha de casa. Pode fazer hoje à noite, pode fazer amanhã durante o dia. E aí, provavelmente, amanhã, a gente vai trocando aqui um pouquinho de feedbacks sobre como foi essa atividade, tá? Eu quero convidar vocês pra gente mudar esse medo pra coragem. Então, se nós estamos falando de situações traumáticas, dores e tristezas, se nós estamos falando de um medo de fracassar, eu quero que vocês façam uma timeline da vida de vocês. Isso, Fran, muito Calvão, é isso aí. Teminha de casa sempre. Ai, boa noite, boa noite, boa noite. Teminha de casa sempre. Papel e caneta na mão para anotar o tema de casa. Ele é... Quero que vocês façam uma timeline da vida de vocês. Lembra das coisas mais do princípio da vida, lá da infância, 2, 3, 4, 5 anos. Tu vai marcando, tu vai fazer uma timelinezinha mesmo. Faz uma linha, coloca lá, 5 anos, um exemplo. O que aconteceu de positivo e de negativo? Ok, vamos adiante. 7, 8, o que aconteceu de positivo, negativo? Vai adiante. 10, 11, 12, 15, 20, 30, 50, 60, 70. As idades aqui são conforme a nossa vivência, né? Mas eu quero que vocês façam essa timeline e olhem para todas as coisas que aconteceram. Olha para as tuas conquistas. Olha para os teus momentos de felicidade. Olha pro... quando tu praticava um esporte, quais resultados tinha. Quando eu participava de concursos de moda, né, Fran? Quando eu participava de concursos de moda, quais eram os resultados? Quais os sonhos, grandes sonhos que eu tinha? Viajar, trocar de carro, comprar uma casa, construir família, ter um relacionamento feliz comigo. Então, é uma timelinezinha. Faz lá uma linha e vai colocando. Meu primeiro dia na escola, meu primeiro namorado, namorada, o meu momento, talvez, que eu tenha sido mais feliz até aqui. Todo mundo aí pega um papel, uma caneta, é um tema de casa, tá? Para que tu consiga perceber que ao longo da tua vida tem muito mais realizações positivas, fortes, tem muito mais conquistas, tem muito mais momentos onde tu deve te aplaudir do que momentos em que tu sentiu tristeza, medo, abandono. E uma coisa importante, não é para se julgar durante a tarefa. Não é para pensar assim, mas eu já tenho 35 anos e não realizei nenhum dos meus maiores sonhos. Não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Porque essa rota para o sucesso, esse caminho que eu convido vocês a começarem a percorrer comigo a partir de agora, é um caminho cheio de descobertas. Mas ele também é um caminho que teve espinhos. Ele é um caminho que teve... nós tivemos dores e desafios. Ele é um caminho em que a gente também se sentiu abandonado. Porque todas essas emoções, sensações, sentimentos, eles precisam ser experimentados. Para que eu agora, como adulto, um repertório para que a minha vida seja equilibrada. Não tem como, por exemplo, eu ter um repertório de dores e de doenças sem vivenciar isso. Não tem como. Como é que eu vou saber o que é dor de garganta? Como é que eu vou saber o que é uma febre se eu não vivenciar? E isso vale também para os outros sentimentos. Uma dor, uma decepção, uma tristeza, um abandono, são elementos naturais da nossa vida. Esse sucesso que eu convido vocês a acessarem dentro de cada um de vocês, é esse lugar onde essas experiências foram vividas, elas são importantes. E elas são vistas como experiências positivas. Como que a gente hoje olha para o nosso campo da saúde? Se preservando, eliminando os excessos, vivendo em equilíbrio, tomando água, atividade física, uma série de coisas. Tudo isso é para que eu não volte para estágios
de não doença. Mas é só isso. A gente tá aqui para vivenciar e experienciar tudo o que acontece. E não é para excluir o que acontece. Não é para julgar o que acontece. Não é para achar ruim. Ó céus, ir pro vitimismo só comigo, só eu que sou doente. Não, cara, acontece e tá tudo bem. Então, recapitulando, porque já são 8 horas e o meu maior desafio é falar 30 minutos e nada mais. Essa semana, de segunda a sexta, sempre às 7h30. Semana que vem, de segunda a sexta, sempre às 7h30. Essa semana nós vamos mexer um pouquinho nessas dores mais profundas. Falar dos sabotadores, dizer onde o medo do fracasso nasce e trazer esses pilares. O nosso medo do fracasso tem 5 pilares fortes que eu tenho que observar, acessar a consciência e liberar. Quais são eles? As minhas dores, crenças de infância e educação. Depois, as minhas experiências traumáticas, que eu tenho medo de repeti-las, e o medo do fracasso fica firme em mim. Depois, pressão social e cultural. Depois, autoestima, julgamento e perfeccionismo. E por último, um pilar forte que me deixa com medo de fracassar constantemente. Falta de autoestima e autoconfiança, que é onde eu não me reconheço como alguém que pode ter sucesso, que deve realizar seus sonhos. E uma coisa importante também que a gente vai ver aqui ao longo desses dias, é sem peso, é leve, tem que ser divertido, tem que ser prazeroso, tem que ser confortável, sabe, assim, animador. Se eu tiver que realizar sonhos pesados, eu não vou conseguir. E onde que o peso fica para trás? Quando a autoestima está comigo. Quando eu não me julgo. Quando eu libero as minhas dores. Quando eu esqueço os meus rancores, os traumas e tudo aquilo que não foi possível acessar antes. Então, quando eu olho para mim com amor, eu excluo esse medo do fracasso. Nenhuma pessoa que deseja sucesso acessa, alcança, chega no sucesso quando sente medo. E todos nós sentimos medo. Eu digo que medo ela é uma reação que nos traz segurança. Em contrapartida, nós, como adultos, acima do medo, a gente tem que ter essa força de ação, que é esse reconhecimento, que é a força da autoestima, que é olhar para si, cada vez mais com mais confiança. E não se preocupar muito como a vida está funcionando para as outras pessoas. Não se preocupar muito como o mundo das outras pessoas está girando. E ter uma consciência de que o sucesso do outro é do outro. E que o meu sucesso pode ser e deve ser completamente diferente. Quero agradecer todos vocês que estão aqui, que estiveram, que vão mandar esse videozinho aí para alguém. Quero agradecer a quem vai assistir esse vídeo depois. E quero convidar, tá? Para que a gente possa fazer aí umas conversas muito fantásticas nessa semana e semana que vem sobre o nosso sucesso. Pro tema de casa dessa noite, timeline do meu sucesso. Timeline da minha vida. Folha, caneta, um risco e as anotações. O que eu vivi aqui, como foi, o que eu vivi lá, como foi, o que eu vivi depois, como foi, para que a gente possa se observar, se acolher e continuar se motivando. Quem quiser compartilhar comigo as suas timelines, pode me mandar lá no Instagram, no WhatsApp, pode me compartilhar aqui também no direct, que eu vou amar ver como tu tá te vendo na tua vida, quais foram os teus pontos de mais sucesso, quais foram os pontos de dor e como a gente pode terminar com o medo do fracasso para atingir mais sucesso. Gente, gratidão, uma ótima noite. Amanhã a gente conversa um pouquinho mais.
O nosso tema de amanhã é zona de conforto. Então eu também vou trazer alguns elementos que reforçam a zona de conforto. Mas por hoje, nós só vamos falar de medo do fracasso. Olha para como foi a tua infância e a educação que tu recebeu. Olha para as experiências traumáticas que tu já viveu. Olha para a pressão social e cultural. Olha para a autocrítica, julgamento, perfeccionismo. Olha também para a falta de autoestima e autoconfiança. E faz a tua timeline lá da tua vida. Escreve a tua timeline do sucesso e amanhã a gente se encontra aqui. Um beijo! Tchau, tchau!